Uma dúvida bem recorrente que a galera tem é por quanto tempo a gente deve guardar um arquivo depois que o projeto foi finalizado. Antes de mais nada, gostaria de lembrar vocês que do dia 5 ao dia 12 de junho vão abrir as matrículas da 7ª turma do curso Motion Design Essencial. O link está na descrição, clica lá, deixa seu e-mail para ser avisado quando as matrículas abrirem de verdade. E lembre-se que as vagas são limitadas, então corre aí. Esse lance sobre por quanto tempo a gente tem que guardar um arquivo para o cliente é uma parada que gera polêmica há muito tempo. Eu já conversei com diversas pessoas, cada um tem um ponto de vista diferente. Cada cliente tem um ponto de vista diferente também. Tem gente que não importa, tem gente que quer que você guarde pro resto da vida. Então, qual que seria o meio termo aqui, né? Por quanto tempo a gente deve guardar os assets de um projeto, né? Seja de audiovisual, né? Tipo live action, que você filma e finaliza, ou então assets que você ganha do cliente, né? Que você pega do cliente como artes e coisas assim, arquivos de projeto, o seu projeto de after, seu projeto de cinema 4D. Por quanto tempo a gente tem que ficar guardando essas coisas? Porque não dá para guardar para sempre, né? Convenhamos. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente separar, né, os clientes em 3 categorias, vamos dizer assim, né? A gente teria aí agências de publicidade, que são os mais perigosos, diga-se de passagem. A gente tem os clientes direto, né, que a gente trata direto com os caras, e tem também aqueles clientes que são mais voltados para cinema, né, que são produções que duram mais tempo, né, para produzir, levam mais tempo a produzir, e por isso a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Então vamos falar um pouquinho sobre os 3 e qual a diferença entre eles, assim, na forma de tratamento e no combinado, tá? Vamos começar então com as agências de publicidade, né, porque é um caso bem à parte. E é foda porque as agências elas estão meio que à mercê dos clientes, né? Dos clientes que você não tem acesso. Então a agência, você não sabe o que ela combinou com aquele cliente sobre aquele produto específico, sobre aquela animação, aquele VT que você produziu. Então é complicado você conseguir traçar, né, um tempo fixo e específico para você guardar assets, né, de um job de uma agência. Eu mesmo passei pela situação de que depois de um ano e pouco a agência voltou para mim e pediu uma alteração em um VT que eu nem sabia que existia mais. E por sorte eu ainda tinha os arquivos lá e foi fácil de corrigir. Mas foi mais de um ano depois do job ter sido aprovado e pago e vinculado. Eles voltaram, mandaram um e-mail falando: e aí, Jean, pá, lembra daquele VT, não sei o que, não sei o que? Então, a gente precisa que você altere uma certa coisa na assinatura daquele VT. E eu, puta merda, né? Então, pode acontecer esse tipo de coisa, né? Pode acontecer da agência voltar até você e pedir uma alteração específica num job específico depois de meses e até anos depois, tá? E aí tem algumas formas de evitar mal-entendidos, né? E coisas e tragédias, vamos dizer assim. Eu separei 3 dicas aqui sobre o que a gente poderia fazer, né, para evitar esse tipo de coisa. A primeira seria ter no contrato essa cláusula, né, de tempo de arquivamento, né? Por quanto tempo você vai guardar esses assets para essa agência específica, né? Estipula aí, tipo, 3 meses, 6 meses ou 1 ano, sacou? E a partir desse tempo, né, desse tempo estipulado e combinado, né, que foi contratado lá, foi assinado e o cliente aceitou, beleza, você vai guardar para mim por 1 ano esses arquivos. Quando passar esse tempo, é bom também que você dê uma ligada na agência, fale lá com o RTV, fale com a galera responsável por essa parte e veja se você já pode se desfazer desses arquivos, tá? Se por um acaso eles falam, não, a gente ainda precisa, cara, pega os arquivos e dá na mão deles e fala, agora é com vocês, se vocês precisarem um dia vocês voltem até mim, tá bom? Então, assim, se foi estipulado um tempo e combinado um tempo, você não precisa então guardar esse tempo, principalmente se está em contrato, mas é bom que esteja em contrato o tempo que você precisa guardar esses arquivos. E é de bom tom que você pegue esses arquivos e devolva para o cliente, né? Se ele, né, vai que ele precisa disso no futuro. E quando eu falo devolva para o cliente, a gente tem aqui uma linha tênue entre você entregar um projeto, por exemplo, de After Effects prontinho com a animação pronta para o cliente, tá? Há controvérsias aqui, né? É um terreno perigoso você entregar o seu projeto perfeitinho para um cliente. Então, novamente, lembre-se, depois que o prazo expirar com a agência, ligue lá, faça contato com os caras, verifique o que eles querem fazer com esses arquivos e devolva para eles se eles precisarem. E se você tiver que passar algum tipo de arquivo realmente de animação para esses caras, é bom que isso também esteja no contrato, porque se você passa um arquivo de animação para uma agência, né, para um cliente direto e tal, eles podem alterar o que eles quiserem sem pedir autorização para você. E você não tem, sei lá, nenhum tipo de feedback. O segundo tipo aqui é o cliente direto, né? Aquele cara que a gente contata diretamente aqui, que a gente bate um tete a tete. É mais fácil de lidar com esses caras. Só tem um porém. Geralmente, cliente direto não entende nada de animação, né? Em geral é assim. Bom, em geral agências também não entendem nada, mas
O cliente direto geralmente ele não vai entender nada. Então o papo sobre você arquivar, né, sobre você guardar os arquivos desse cliente tem que ser muito bem explicadinho. Lembre-se que você está conversando com pessoas que não são da nossa área, são pessoas que não têm obrigação nenhuma de entender a importância de você ter esses arquivos guardados. Então é interessante porque as pessoas acham que a gente guarda esses arquivos para sempre nas nossas máquinas e a gente pode sempre acessar esses arquivos e não é assim. A gente sabe que espaço custa dinheiro, né? Então, quando você estiver conversando com um cliente direto, sempre, de novo, põe no contrato o tempo que você vai guardar esses arquivos, tá? Inclusive, você pode embutir no preço do orçamento para um cliente o preço de um HD externo, para quando expirar o tempo de validade dos arquivos na sua máquina, você joga nesse HD externo, dá na mão do cliente e goodbye. Então, contratinho de novo na mão, estipula o tempo, depois devolve para o cliente. Mas lembre-se que com esse tipo de cliente é bom que você converse bem calmamente sobre por que é importante você guardar por um certo tempo para ele, caso ele precise de alterações, e por que depois de um certo tempo você não pode mais guardar. Lembra novamente que se você vai passar algum tipo de arquivo de animações, né, de After Effects, Cinema 4T, isso também é bom que esteja pré-combinado no contrato, tá bom? O terceiro tipo de clientes que a gente tem aqui seriam clientes de projetos mais longos, tipo galera que produz aí curta-metragem, longa-metragem e tal, que a gente pode acabar caindo nesse tipo de projeto também, né, de alguma forma. O bom desse cliente é que essa galera toda entende muito bem o quanto custa guardar arquivos e o quão importante é você ter ou não ter um certo asset por um certo tempo. Então o papo com essa galera geralmente é um pouco mais reto, né? Um pouco mais simples de você explicar, né, sobre o lance de você não poder guardar para sempre um certo tipo de arquivo na sua máquina, ainda mais se forem arquivos de câmera, né? Gravações live action que pesa pra cacete. Se forem arquivos de animação, geralmente é uma coisa mais leve, mas dependendo do projeto também pode ficar bem pesado, principalmente quando você calcula um ano inteiro, né, de vários jobs e você continua com aqueles arquivos todos guardados, às vezes por 2 ou 3 anos, só tomando espaço do seu HD interno ou dos seus HDs externos. Então nesse caso aqui você pode ter no contrato também, né, que é legal você ter essas coisas sempre em contrato, e também uma reunião com o cliente é sempre boa, né, com o diretor do filme, falando pro cara, beleza, vamos participar desse filme aí, quanto tempo que você quer que eu continue guardando esses arquivos, né, porque você pode pedir alguma alteração no futuro, etc, etc, porque essas produções são longas, né, às vezes você entra na pipeline, faz a sua parte, né, tem os seus arquivos guardados na sua máquina, depois você sai da produção, às vezes depois de um ano esse diretor pode te ligar e falar assim, caraca, Dian, lembra aquela vinheta que você fez para a abertura do filme? Preciso alterar uma coisa. E aí se você não tiver os arquivos na mão, né, por causa de algum tipo de combinado mal feito, pode dar zica. Então isso é uma parada muito séria, tá? Sempre que vocês estiverem em dúvida, converse com o cliente, veja o que dá para ser feito. Se precisar, passe os arquivos para ele para você livrar a sua cara aí, né, não precisar ficar guardando arquivos por muito tempo. E é interessante também você sempre guardar o render final, né? Claro, você guarda na sua biblioteca o render final. O que eu costumo fazer é guardar arquivos para clientes por no máximo 1 ano, tá? A não ser com algumas exceções assim raríssimas de clientes que me pedirem, não, guarda mais tempo e tal, mas geralmente é por 1 ano que eu guardo e depois eu dou um shift del lá e acabou. E a partir dali eu só guardo então os renders finais, né? A versão pode ter uma versão do cliente e uma versão até minha também, como eu já falei em outro vídeo aqui sobre o lance de versão do diretor, né? Então fiquem espertos com isso, fiquem espertos com contratos que às vezes pedem para você guardar por um certo tempo. Veja se você vai ter espaço para guardar esse lance por tanto tempo, porque se você não tiver, é bom então que o cliente compre um HD externo para você guardar, principalmente, de novo, se forem imagens em live action. Então esse foi o Insights de hoje aqui. Não se esqueça que de 5 a 12 de junho vão abrir as matrículas da 7ª turma do curso Motion Design Essencial. Então o link está na descrição, clica lá e deixa seu e-mail para ser avisado quando as matrículas abrirem, fechou? E eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo Insights. Fui!